Olá, cá estamos para mais um vídeo e hoje eu vou-te falar sobre uma história pessoal e sobre o primeiro passo que tu precisas de dar para conseguires realmente aumentar exponencialmente os teus rendimentos e teres mais abundância na tua vida. Se não me conheces, sou a Susana Guimarães e sou a coach que te vai ajudar a conectar-te com a tua essência e a criar a carreira e a vida que desejas, criando também essa possibilidade para os teus filhos. Sem mais demoras, vamos ao assunto de hoje. E o que é que levou a que eu sentisse assim esta necessidade de partilhar esta história e este assunto contigo? Estamos na campanha, ou a entrar na campanha para as eleições. E apesar de eu não ter um partido definido, acompanho, não é? E quero informar-me e acompanho algumas pessoas de esquerda, algumas pessoas de direita e vou vendo o que elas partilham. E ontem deparei-me com uma publicação sobre a iniciativa liberal. Era uma pessoa assumidamente de esquerda, e mais propriamente do Bloco de Esquerda, e a publicação era a criticar a iniciativa liberal por estar a fazer campanha junto de uma zona de pessoas consideradas ricas, e falou com algum desdém sobre eles fazerem campanhas com pessoas que têm Porsches e que depois vão aos campos de golfe e à Marina de Vila Moura falar com as pessoas que têm iates. E já não é a primeira vez que acontece este tipo de comentários. Aliás, provavelmente tu já te deparaste com eles ou tu própria já tiveste esses comentários. E isto reporta-me à minha juventude, à minha infância. Eu cresci, os meus pais foram os dois funcionários de empresas, ou seja, trabalhadores por conta de outrem. A minha família não é rica, também não é pobre, podemos ser considerados classe média média, classe média baixa, classe média. Bem, depende das alturas, mas ali uma classe média, portanto, pessoas trabalhadoras que trabalham muito, poupam, vivem pouco, no sentido de terem gastos supérfluos, sei lá, para ir ao café, para ir almoçar fora, para jantar fora, férias e tudo mais. Aquela vida que normalizada de trabalhar muito, poupar, o que é bom, fazer umas férias por ano e pronto, ter as condições de educação e tudo mais, que eu sou muito grata. De qualquer das formas, eu cresci a ouvir que os ricos eram maus, a ouvir que os ricos eram ladrões. Eu cresci com a ideia de que os patrões, os empresários, eram pessoas más, que só queriam, por assim dizer, chular os funcionários, explorar os funcionários e que basicamente eram maus. E ontem, ao ler aquele post, mexeu comigo porque esse tipo de linguagem, esse tipo de falar mal dos ricos, dos empresários, como se eles fossem os causadores de todo o mal da sociedade, de como se eles não tivessem direito como aos outros, de como se as pessoas são pobres porque eles são ricos, ou seja, como se eles estivessem a roubar alguma coisa a alguém, um, foi o que eu vivi no meu crescimento. Isso teve um grande, e ainda tem um grande impacto em mim, mas teve um grande, grande impacto em mim e na minha capacidade de gerar dinheiro, e quando eu entrei no mercado de trabalho, e quando eu comecei a trabalhar por minha conta. E então, isso incomoda-me, porque não é bom continuar a propagar este tipo de forma de pensar, esta dualidade, esta divisão entre partes. Um, eu cresci a achar que os ricos eram maus. Eu cresci a achar que se eu quisesse ter dinheiro, eu seria má pessoa. E então, se eu queria ser boa pessoa, eu devia ser pobre, porque os pobres é que são bons, os pobres é que são os oprimidos, é que são os coitadinhos, e os ricos são os que fazem mal, são os que estão a prejudicar os pobres. E eu cresci assim, inclusive quando era mais jovem, era assumidamente o Bloco de Esquerda, era o meu partido preferido na altura do Francisco Louçã, defender os pobres, defender as pessoas com menos direitos. E atenção, eu continuo a querer defender as pessoas com menos direitos, eu continuo a ser a favor dos subsídios, da proteção na doença, da proteção na gravidez, tudo mais. Mas houve determinadas coisas que mudaram. E quero partilhar contigo que isto me limitou muito. Porque quando eu comecei a trabalhar, eu queria ajudar os outros. Eu fui para a área da saúde, eu fui para fisioterapeuta. Comecei a trabalhar a recibos verdes, num lar, e até aí tudo ok, aceitei o ordenado, o valor que me propuseram, porque era o primeiro emprego, mas comecei também, em paralelo, a fazer trabalhos ao domicílio, ou seja, a trabalhar por minha conta e a receber por minha conta. E eu tinha muitos problemas em cobrar.
Eu tinha mesmo muitos problemas em cobrar. Eu achava que se cobrasse, e se cobrasse um valor alto, estava a desmerecer, tipo, estava a tirar a virtude de ajudar os outros. Eu achava que eu tinha pena das pessoas. Eu vou cobrar, mas depois as pessoas têm que pagar muito porque é uma coisa contínua no tempo. E então eu cresci com esta visão limitada do mundo, com esta visão de escassez, com esta visão de ser rica é mau. Se eu quero ser boa, se eu quero ajudar as pessoas, então eu tenho que continuar pobre. E isso foi muito limitador. Eu comecei a cobrar 10 € por sessão e durante muito 10 € por sessão ao domicílio, que incluía mais ou menos 1 hora de sessão, mais as deslocações, mais os gastos de gasóleo, mais os gastos de material. Uma vergonha, uma vergonha. Hum, e tinha problemas em dizer o preço. Eu tinha problemas em dizer, tipo, olha, o valor são 10 €. Imaginam como isto é limitador. Imaginam que se eu continuasse assim, isto realmente, eu não ia sair dessa torta, por assim dizer. E as coisas começaram a mudar quando eu decidi ter treinos com um PT. Infelizmente, o meu PT era uma pessoa muito direcionada para objetivos e com uma mentalidade muito mais evoluída em relação ao dinheiro. E ele queria efetivamente ganhar dinheiro, ele não tinha problemas nenhums em dizer que queria ganhar dinheiro, ele era extremamente bom a vender e ele ajudou-me ali a começar a desmistificar algumas coisas em relação ao dinheiro. Ele começou a dizer, tipo, o valor que tu agregas é muito maior que o valor que as pessoas pagam, tu estudaste e investiste tanto para conseguir tirares o curso e saberes tudo o que sabes, portanto mereces ser bem paga por isso. Pronto, e o facto de eu pagar pelos serviços dele e de conviver com ele semanalmente ajudou a começar ali a expandir a minha ideia. De qualquer forma, havia sempre ali dentro de mim aquela ideia, tipo, aquela dualidade. Eu queria ganhar dinheiro, eu queria ter dinheiro para fazer coisas, para ter a minha casa, para ir viajar, para comprar as minhas coisas. Por outro lado, havia sempre aquela coisa, mas isso é fútil, mas isso é tipo ganância. O meu pai criticava muito as pessoas que tinham dinheiro, que tinham carros, que tinham isso, que tinham aquilo, como se fosse mau. Como se fosse mal eles terem essas coisas. Lá está, como se terem aquilo estavam a roubar aos outros. E então isso mexia muito comigo. De qualquer forma, eu fui abrindo a minha mente para isso e fui também começando a estudar esse assunto. Até que, uma altura, eu tive um cliente, que foi meu cliente durante muitos anos e é uma pessoa que eu admiro imenso, que era um empresário. E que, pronto, tinha uma empresa, já tinha tido uma, entretanto, infelizmente, ela fechou por várias circunstâncias e voltou a erguer uma empresa do zero e tinha uma empresa com cerca de 70 funcionários, e nós conversávamos muito. E houve uma altura, pronto, e eu percebi, em primeiro lugar, ok, ele é patrão, mas ele é muito boa pessoa. Ele ajuda os funcionários, ele preocupa-se com os funcionários, ele valoriza os funcionários pelo desempenho. Ele é uma pessoa super humilde, super acessível, não tem nada a mania. Ok, tem um carro fixe, tem uma casa fixe, mas é uma pessoa super, super normal. E então isso começou ali a ajudar a mudar a minha perspectiva. Um, e houve uma altura que estávamos a conversar sobre a empresa, sobre as obrigações da empresa. Eu percebi o quanto era uma sobrecarga grande para ele garantir que a empresa funcionava, não é? Porque ele sentia que tinha um encargo dele a vida de 60 famílias ou 70 famílias, e o quanto ele se preocupava com isso, e o quanto era um peso enorme, tipo, aquelas pessoas iam para casa, saíam do trabalho, e aquele era um trabalho, era uma confecção, portanto era um trabalho maioritariamente físico, não é? E desligavam a ficha. No entanto, ele ia para casa e se as coisas não estivessem a correr bem, ele preocupava-se. Porque ele tinha uma série de encargos, uma série de responsabilidades e, em cima disso tudo, tinha a vida daquelas pessoas que trabalhavam para ele. Então, isso começou a mexer comigo, ainda mais. Até que uma vez, em conversa, ele e aí desmistificou aquela crença de que os ricos são más pessoas e de que os ricos querem só explorar os funcionários. Não digo que não haja empresários assim como há, como também há pessoas pobres que são más. Há ricos e pobres bons, há ricos e pobres maus, ok. Mas não quer dizer que a maioria dos ricos sejam maus ou que a maioria dos empresários sejam maus. Então isso começou a mudar a minha perspectiva. E depois, houve uma altura numa sessão que estavam a ter uma conversa em que ele estava a falar dos lucros e não sei o quê, e estava a falar do IRC. E na altura era extremamente ignorante nestes assuntos. E então ele disse que tinha que pagar IRC e que o IRC é um imposto sobre os lucros das empresas. E que ele trabalha um ano, paga todos os impostos que tem que pagar, essas coisas todas ao longo do ano, e vamos imaginar um exemplo: se ele tem 100.000 € de lucro, na altura o valor que ele tinha que pagar ao Estado desse lucro eram 28%. Ou seja, de 100.000 € que ele teve o trabalho de gerar com a sua empresa,
e já tinha pago todos os impostos e coisas ao longo do ano, ele ainda tinha que pagar 28 mil euros desse lucro ao Estado. Isso para mim foi tipo, what the fuck? Então, tipo, estamos a trabalhar, estamos a investir, estamos a gerar riqueza, estamos a pagar os impostos ao longo do ano, estamos a pagar os salários aos funcionários, estamos a pagar a taxa social única, pagamos o IVA quando temos que pagar, pagamentos por conta e tudo mais, se for o caso. E depois, sobre o nosso lucro, ainda vamos ter que dar ao Estado. O Estado que não contribuiu nada para que nós tivéssemos lucro, porque foi o nosso trabalho. Isso começou a mexer comigo. Porque, ok, é lógico que temos que pagar impostos, não é? Temos que contribuir para o Estado. Mas eu comecei a perceber que, efetivamente, as empresas e os empresários ajudam a economia a mexer. Porque o Estado vai buscar dinheiro do trabalho dessas empresas, como vai buscar do nosso trabalho, não é? No IRS. Então isso começou aí a expandir a minha ideia. Depois, conheci também uma senhora, uma senhora velhinha, com muito dinheiro, cuja filha tem uma empresa de construção civil que emprega tipo milhares de pessoas. E mais uma vez, é uma pessoa extremamente acessível. É uma pessoa extremamente humilde, uma pessoa simples, uma pessoa que ajuda as outras pessoas com o dinheiro, que valoriza os funcionários. E tudo isto somado começou aqui a crescer em mim. Além disso, comecei também, não é, a enverdar para esta questão do coaching, esta questão da mentalidade, esta questão do poder pessoal e da autorresponsabilização. E comecei a perceber que, primeiro, as crenças que nós temos limitam muito os nossos resultados. Ou seja, tudo isto que eu estive a falar em relação ao dinheiro e às crenças sobre o dinheiro, e esta é só uma pequena parte, limita muito o quanto eu posso ou não posso ganhar na minha vida. Porque se inconscientemente eu acho que ter dinheiro ou querer dinheiro faz de mim má pessoa, então eu não me vou abrir a receber muito dinheiro, porque eu assumidamente quero ser boa pessoa. E quero ajudar os outros. Segundo, percebi que toda a gente tem a responsabilidade de mudar a sua vida e tem o poder de o fazer. E que há pessoas que vêm do nada, inclusive sem abrigos, que conseguem dar a volta. Pessoas que têm histórias de vida incrivelmente más e que conseguem tornar-se pessoas muito, muito bem-sucedidas em todos os sentidos, ou seja, com dinheiro, com famílias felizes, com saúde. Portanto, isso começou aqui a mexer os cordelinhos e começou aqui a mudar alguma coisa dentro de mim, por assim dizer. Primeiro começou aqui a questionar se a forma como estamos a fazer as coisas em termos de sociedade é a mais correta. E isto ainda cresceu mais quando eu comecei a dar formação e dei formação a alguns grupos de pessoas desempregadas e pessoas que algumas nunca trabalharam e recebem, por exemplo, o rendimento social de inserção e que não têm vontade nenhuma de ir trabalhar porque têm aquele rendimento e depois ainda têm o rendimento das formações e que estão nas formações não para aprender, mas sim para ganhar as horas de formação. E então há coisas que eu comecei a questionar se fazem ou não fazem sentido dessa forma. E sim, os subsídios são importantes, mas será que faz sentido serem todos assim como são neste momento? Ou que deverá haver algum tipo de critério diferente? Que deverá haver algum tipo de exigência diferente para quem recebe algum tipo de subsídios e que se calhar não fará sentido dar outros subsídios a outras pessoas que precisam mais e até contribuir para famílias, por exemplo, que têm crianças com doenças graves e que precisam de tratamentos, do que estar a dar rendimentos sociais de inserção a pessoas em idade ativa e a dar-lhes também, pagar-lhes para tirar formações que elas não têm interesse em aprender, que só estão lá porque têm que estar e estão a receber aquele dinheiro e depois não vão contribuir para a sociedade e que podem contribuir para a sociedade porque estão em idade ativa, têm saúde e têm informação que podem exercer. Portanto, começou aqui, eu estou a divagar um bocadinho, mas é para trazer vários pontos que eu acho que são realmente importantes. Começou aqui a mexer um bocadinho comigo todas estas questões e eu comecei a perceber que os empresários não têm necessariamente que ser más pessoas, que ser rico pode ser bom e que podemos fazer muito bem com o dinheiro. E por isso comecei a abrir-me também para as possibilidades de ganhar mais dinheiro, comecei a aumentar logicamente o meu merecimento, comecei a olhar para todo o meu percurso e para todo o valor que eu agrego às pessoas e para tudo o que eu já investi em mim e na minha carreira. E isso ajudou-me, logicamente, a aumentar os meus valores, a sentir-me mais confortável, a cobrar valores mais altos. E ainda estou no caminho e no processo, porque eu ainda sei que tenho muito ainda que desconstruir em termos de crenças. E começou aqui a abrir a minha mente para só ajudar as pessoas e dar-lhes subsídios não resolve. É bom, sim, ajudar, mas mais importante do que dar subsídios é capacitar. É aquele velho ditado do dar o peixe ou ensinar a pescar. Se nós continuarmos sempre a dar o peixe, a pessoa nunca vai ter necessidade de pescar por si. E nós precisamos
enquanto sociedade, enquanto cultura, nós precisamos de incentivar as pessoas a assumirem a responsabilidade pela sua vida, pelos seus resultados e saírem do papel de vítimas, do papel de dependentes e tomarem um papel ativo na sua vida. E isto é muito, muito importante, porque nós somos os exemplos para os nossos filhos. Então, temos que nós próprias assumir esse papel de protagonistas, de responsáveis, de controle sobre a nossa vida e fazer tudo o que está ao nosso alcance para criarmos uma situação melhor para nós, seja em termos profissionais, seja em termos relacionais, seja em termos de dinheiro. E nós temos o poder. E existem imensas histórias, imensos exemplos que mostram que é possível. Mas o primeiro ponto para realmente criarmos mais abundância, mais rendimento na nossa vida é este: olharmos para as nossas emoções em relação ao dinheiro, olharmos para as nossas crenças em relação ao dinheiro e percebermos o que é que está no nosso subconsciente que pode estar a sabotar-nos. Todas estas questões, às vezes o facto de sentirmos inveja dos ricos, o criticarmos os ricos, estas generalizações de que os ricos são maus, de que se eles têm eu não posso ter, eles estão-nos a roubar alguma coisa, tudo isso mexe com a nossa capacidade de gerar dinheiro, de dar o salto em termos financeiros. E eu sei, porque eu vivenciei isso, e porque eu já dei alguns saltos em termos financeiros, e porque eu sei que ainda tenho aqui dentro várias coisas que mexem comigo. E é importante estarmos atentas a estas mensagens subtis que passam nas redes sociais, que passam na televisão, que nos fazem acreditar que realmente os ricos são maus. E só para terminar aqui esta reflexão, vamos pegar, por exemplo, em algumas histórias de infância. A gata borralheira tinha uma madrasta e duas irmãs que eram ricas, e essas eram más. A Cruella de Vil dos 101 Dálmatas era rica e era má, porque ela queria matar os dálmatas para fazer um casaco de peles, de quão fútil é, não é? O Robin dos Bosques roubava os ricos para dar aos pobres. Como se os ricos fossem maus e os pobres precisassem sempre de ser ajudados, precisassem sempre que alguém viesse salvá-los. Mas não. Quem tem que se salvar a si próprio são eles. E sim, é importante haver ajuda do Estado, é importante haver apoio, mas mais do que só apoio monetário, é importante haver um incentivo à ação, é importante haver uma mudança de mentalidade, é importante haver um incentivo aos resultados, à mudança, à ação. É importante facilitar a criação de empresas, é importante facilitar, ensinar as pessoas a lidarem com finanças, porque esses mesmos partidos e pessoas que criticam os ricos são esses partidos que não querem que haja educação financeira na escola, que votaram contra esse projeto na Assembleia. Eu acho isso incrível. Como é que é possível? Como é que é possível não quererem que as pessoas saibam lidar com o seu dinheiro? Como é que é possível que não queiram que as pessoas saibam gerar riqueza, investir o dinheiro? Porquê? Porquê é que não podemos todos ser estarmos juntos e juntos criarmos riqueza? Por que não podemos chamar os ricos e os empresários para nos ensinar como é que se faz isso, em vez de estar a colocá-los do outro lado como se eles fossem nossos inimigos? Vale a pena pensar sobre isto. Eu não quero que tu penses da mesma forma que eu só quero que tu comeces a estar atenta e a questionar. Estar atento ao que tu dizes, estar atento ao que tu ouves, estar atenta à forma como tu te sentes com o dinheiro, àquilo que tu falas sobre o dinheiro e sobre os ricos e sobre os pobres. Porque o dinheiro é necessário na nossa vida. E quanto melhor for a nossa relação com o dinheiro, melhor. E quanto melhor nós conseguirmos ter uma relação com o dinheiro, melhor para os nossos filhos, que se calhar não vão ser tão limitados em relação a isso e que vão conseguir ir atrás daquilo que querem sem medo, que vão conseguir gerar riqueza, que vão conseguir investir, que vão conseguir ter um património diferente do nosso e uma liberdade financeira diferente da nossa, porque tiveram um exemplo diferente. Porque conseguem pensar por si, porque conseguem gerar a própria riqueza. Eu acho que é mesmo importante refletir sobre isto. E resumindo e concluindo, realmente o primeiro passo para tu conseguires aumentar o teu rendimento, para tu conseguires gerar mais riqueza, é desconstruir, é teres consciência daquilo que te está a limitar, desconstruir essas crenças e depois, claro, entrares em ação para fazeres isso. Portanto, é aqui uma conjugação entre a parte mental e emocional do dinheiro e a parte prática de estratégia e de entrares em ação. E isto é importante não só para o teu presente, não só para o teu futuro, mas para o futuro dos teus filhos e para a forma como eles vão viver e pensar e sentir sobre dinheiro. Porque sim, a maior parte daquilo que tu carregas hoje em relação ao dinheiro vem daquilo que tu vives na infância. Vem daquilo que tu ouviste, seja dos teus pais, seja dos teus professores. E a realidade é que a maior parte de nós estiveram rodeados de pessoas da classe operária. E está tudo certo. Só que a maior parte do discurso dessas pessoas é este que eu te disse. É invejar, é criticar, é apelidar os ricos de ladrões, ou são ricos porque são ladrões ou porque herdaram. E fazer, e separar-nos. Criar uma barreira entre os operários e os ricos. Mas nós, hoje em dia, temos cada vez mais acesso à informação e às pessoas. Então, em vez de as colocarmos
distantes de nós, como se elas fossem nossas inimigas, como se estivéssemos a competir pela mesma riqueza. Que tal aprendermos com elas? Que tal percebermos que os empresários fazem a economia girar, que é necessário haver empresários, que é necessário haver dinheiro para nos poder pagar salários, para poder pagar impostos, para que depois haja dinheiro para nos dar subsídios, se for o caso. Por isso, fica esta reflexão. Se gostaste, partilha, podes deixar nos comentários. É uma reflexão, não é uma imposição. É apenas para refletirmos juntas sobre isto e sobre o que queremos deixar para os nossos filhos.